Assista neste vídeo como pode configurar o seu PHCGO para lhe permitir fazer compras de autofaturação. Na prática, é um processo legal que permite ao cliente, através do seu sistema de faturação, substituir o seu fornecedor na tarefa de emissão das faturas destes. Isto acontece porque em determinadas atividades, em que são pequenos vendedores, que pela sua dimensão não têm uma estrutura que lhe permitam serem eles a fazerem as faturas. Para tal, existe regulamentação em conformidade, que deve consultar, nomeadamente o artigo 36, número 5, no que confere à emissão de faturas, assim como o artigo 36, número 11, no que confere aos prazos de emissão e outras formalidades, como, por exemplo, a necessidade de existir também um acordo prévio escrito entre as partes. Mas deve começar pelo princípio. Assim, deve ir ao menu e procurar por MOV. E vai encontrar em definições, códigos, e aí pode escolher a opção Movimentos de conta corrente. E de imediato surge a lista com todos os códigos de conta corrente já criados até à data. Os códigos de movimento de conta corrente têm várias valências no software, e uma delas é definir os tipos de compras, que o PHCGO vai reconhecer como válidas. No fundo, são as séries de documentos de compra, tal como as séries de documentos de faturação. Neste caso, o PHCGO já tem este código criado. Assim, deve procurar e escolher o mesmo para espreitar que configuração este tem associado. Ora, aqui está ele. Pode clicar no símbolo menor que para expandir o ecrã de movimentos de estoque e assim ficar com uma área mais ampla de trabalho. E pode clicar em Edit para verificar quais os campos relevantes para definir esta configuração de forma correta. Assim, deve começar por indicar qual o nome da série. Neste caso, como vai fazer as compras pela vez do seu fornecedor, um nome adequado pode ser Vossa Fatura de Autofaturação. O código de movimento já sabe, se não colocar nada, o PHCGO preenche o mesmo de si automaticamente. Como este já se encontra criado, já tem número atribuído. Neste caso, como não é um movimento de débito, por isso não deve colocar o visto. Assim, como no campo inativo, não deve estar clicado, pois quer que este tipo de documento fique disponível para utilização. Em seguida, deve expandir o separador de detalhes, pois aqui vai encontrar campos importantes que devem estar corretamente preenchidos. E a primeira decisão é o tipo de documento e deve escolher fatura, pois na prática seria o tipo de documento que o seu fornecedor lhe iria fazer a si se fosse ele a produzir o mesmo. Depois, deve indicar que este movimento de conta corrente fica disponível nas compras. E em seguida deve também ativar o campo que indica que é este o movimento de autofaturação. Como pode verificar, ao indicar que é um movimento do tipo fatura, o campo é um documento com numeração sequencial fica de imediatamente ativo, indicando que é o PHCGO que fica encarregue de numerar automaticamente este tipo de documento. E em seguida tem que indicar que este movimento lança os movimentos em conta corrente, para que desta forma fique registada a sua dívida a este fornecedor, devido à compra de mercadoria ou serviços que vai registar. Em seguida, deve escolher qual o código de movimento de estoques que deve ficar também associado aos artigos, quando, por exemplo, consultar um extrato de movimentos. E pode ficar por aqui e gravar, pois estes são os campos relevantes para configurar corretamente um documento de compra de autofaturação. Mas ainda não chega, é verdade. Ainda tem que indicar quais os fornecedores que estão ao abrigo do acordo de autofaturação. Recorda-se ter mencionado no início que deve estabelecer um acordo assinado para cada um deles? Então é isso mesmo que deve fazer em seguida. Assim, deve ir ao menu e clicar no botão X para limpar o texto anterior e escrever Forno. E no grupo Fornecedores, escolher a opção Fornecedores. E na lista que surge dos fornecedores existentes, pode procurar o fornecedor Daniel Santos e clicar para consultar mais detalhes do mesmo. Depois, clique em Edit. Pode expandir o separador de detalhes e confirmar que o campo e-mail se encontra devidamente preenchido. E pode também expandir o separador financeiro. E pode verificar um pouco mais em baixo que o campo dias de vencimento indica 30 dias e logo a seguir tem o campo a cor de autofaturação. Deve clicar para ativar o mesmo. Deve também preencher o campo CAI. Por exemplo, pode colocar 1361. Mais à frente vai ver onde vai ser útil esta informação. Assim, é esta a configuração que deve fazer em todos os fornecedores que estejam ao abrigo deste acordo, pois só é estes que vão surgir quando desejar registrar uma compra de autofaturação. E é isso mesmo que agora vai realizar. Mais uma vez, deve ir ao menu, limpar no X o texto anterior e escrever Auto. E no grupo Compras, subgrupo Compras, surge um movimento de conta corrente, que configurou ainda há pouco. Vossa fatura de autofaturação. E pode clicar no mesmo. Em seguida, surge a lista de documentos já realizados. Deve então clicar no botão que surge no canto superior direito, introduz a vossa fatura de autofaturação. O título do documento já aparece preenchido e o campo número do documento
Como se deve recordar, estava definido na configuração que seria o PHCGO a preencher o mesmo, assim só tem que indicar a data e hora do documento. O software sugere a data e hora do sistema e depois indicar a data de vencimento desta compra. O PHCGO deve também ter sugerido 30 dias, pois, se bem se recorda, era o prazo que estava definido na ficha deste fornecedor. Em seguida, deve escolher o fornecedor e, como pode reparar na lista de fornecedores disponíveis, não surgem todos, mas sim unicamente aqueles que definiu como fornecedores de autofaturação. Pode então escolher o Daniel Santos. Pode expandir o separador de detalhes e clicar no sinal mais para escolher vários artigos. Pode, por exemplo, escolher os 3 primeiros da lista. E depois clicar em Adicione. E por fim, pode gravar. E tem a sua primeira compra de autofaturação registada. Mas ainda não está concluído este processo. Falta ainda mais um passo. Para isso, deve voltar ao menu e clicar no X para limpar e escrever Auto. E deve ir ao grupo Processamentos e SAFT, subgrupo Autoridade Tributária, SAFT-PT e, por fim, escolher a opção Autofaturação via SAFT-PT. Pode começar por indicar o ano fiscal, neste caso deve ter preenchido 2020, assim como as datas de início e fim do período do registro de compras de autofaturação feitas. Depois indicar qual o fornecedor, neste caso o Daniel Santos. O CAI do fornecedor fica imediatamente preenchido e ainda pode escolher se deseja fazer o envio global, ou seja, para todos os estabelecimentos deste fornecedor, ou então outros, e assim pode escolher qual o estabelecimento específico, por forma a só enviar documentos emitidos a este fornecedor, mas só no estabelecimento indicado. Mas pode voltar a clicar em Global. E agora sim, pode clicar no botão no canto superior direito Enviar o ficheiro por e-mail. Desta forma, o seu fornecedor vai receber a informação necessária para que possa ele mesmo submeter na autoridade tributária o registro das compras emitidas por si em nome dele. Com o PHCGO é fácil estar em conformidade com a legislação em vigor. PHCGO, concentre-se somente no seu negócio e fique descansado.